Como um dos maiores impérios da história simplesmente caiu mesmo, controlando quase metade da Europa. O Império Romano governou por séculos, construiu estradas que existem até hoje, criou sistemas legais que inspiram países modernos e possuía um exército que poucos ousavam enfrentar. Mas aquela grandeza começou a apodrecer por dentro. A economia entrou em crise quando o governo começou a desvalorizar moedas para pagar soldados. A inflação explodiu, o comércio desacelerou e os impostos aumentaram tanto que pequenos agricultores abandonavam suas terras, incapazes de sustentar as cobranças. Enquanto isso, a política se transformou em um jogo sangrento. Imperadores eram assassinados, substituídos e traídos em questão de meses. O exército, antes disciplinado, começou a contratar mercenários de origem bárbara, homens fortes e guerreiros, mas com pouca lealdade a Roma. E então vieram as invasões de todos os lados. Visigodos, ostrogodos, povos germânicos e até hunos avançando como uma força que parecia imparável. No ano 410, Roma foi saqueada pela primeira vez. No ano 455, saqueada novamente. O império já não tinha forças, dinheiro ou união interna para reagir. Até que, no ano 476 d.C., o último imperador, um garoto chamado Rômulo Augustulo, foi deposto por um general bárbaro chamado Odoacro. Não houve batalha final épica, não houve glória, não houve resistência heróica. O império caiu quase em silêncio, vítima de suas próprias rachaduras internas muito antes da espada inimiga tocar seu coração. Mas Roma não foi a única que acreditou que seria eterna. O Império Otomano governou por mais de 600 anos, controlando Constantinopla, o Oriente Médio, os Balcãs e o norte da África. Dominava rotas comerciais, culturas e religiões. Mas, com a expansão europeia e o surgimento de tecnologias bélicas cada vez mais eficientes, o Império começou a ficar para trás. Enquanto as potências europeias industrializavam suas cidades e produziam armas modernas em massa, os otomanos mantinham métodos tradicionais e burocracias pesadas. O exército era grande, mas desorganizado. A administração pública era marcada por corrupção, intrigas palacianas e disputas internas, que enfraqueciam qualquer tentativa de modernização. As regiões dominadas começaram a exigir independência. A Grécia foi uma das primeiras a romper. Depois, movimentos surgiram nos Balcãs, no Oriente Médio e no norte da África. Cada rebelião drenava mais dinheiro, mais soldados, mais tempo. E então veio a Primeira Guerra Mundial. Os otomanos se aliaram ao lado perdedor e pagaram caro. Suas terras foram divididas pelos vencedores. Fronteiras foram redesenhadas e o poder do sultão simplesmente se esfarelou. Em 1922, o último sultão, Mehmed VI, fugiu em um navio britânico. Nenhuma defesa, nenhuma batalha, nenhuma honra final. O império, que já havia sido uma das forças mais temidas do planeta, desapareceu de forma quase silenciosa. E quando a própria riqueza se torna o veneno? O Império Espanhol dominou grande parte das Américas por séculos. Ouro e prata chegavam em quantidades colossais. Navios lotados atravessavam o oceano reforçando o tesouro da coroa. Era tanto dinheiro que parecia impossível imaginar um fim. Mas essa abundância criou dependência. Em vez de desenvolver indústria, ciência e tecnologia, a Espanha confiava na riqueza que tirava das colônias. Com tanto ouro circulando, os preços subiram, a moeda perdeu valor e a economia interna enfraqueceu. Tudo era caro, tudo era instável, tudo era improvisado. A situação piorou quando as colônias começaram a se cansar dos impostos e do controle espanhol. Rebeliões surgiram por toda a América. A liderança de Simón Bolívar incendiou a América do Sul. México, Argentina, Chile, Colômbia, Peru. Cada região buscava a independência. A Espanha simplesmente não tinha mais força ou dinheiro para lutar contra tantos movimentos ao mesmo tempo. O golpe final veio em 1898, quando perdeu a Guerra Hispano-Americana para os Estados Unidos, resultando na perda de Cuba, Porto Rico e Filipinas. O império que um dia reinou sobre um continente inteiro desmoronou lentamente até restar praticamente nada. Agora imagine o maior império territorial da história, o Império Britânico. Da Índia ao Canadá, da África ao Caribe, a bandeira britânica dominava quase todas as partes do mapa.
Era tão gigantesco que surgiu a famosa frase: "O sol nunca se põe no Império Britânico". Mas quanto maior o império, maior o custo para sustentá-lo. A Revolução Industrial fortaleceu a economia, mas também criou tensões sociais. Duas guerras mundiais devastaram o país, drenaram sua riqueza, destruíram cidades e mataram milhões de britânicos. Enquanto isso, movimentos de independência não paravam de crescer. A Índia se tornou o símbolo máximo dessa mudança. Sob a liderança de Mahatma Gandhi, protestos pacíficos enfraqueceram moralmente o domínio britânico. Conter uma população tão gigantesca exigiria violência extrema, e o Reino Unido já não tinha recursos nem disposição política para isso. A independência da Índia em 1947 abriu as comportas. Em poucos anos, dezenas de colônias se tornaram países independentes. O maior império que já existiu desapareceu sem que uma única invasão fosse necessária. O custo de ser gigante simplesmente se tornou insustentável. E enquanto isso, a China imperial tentava se apegar às tradições enquanto o mundo mudava rapidamente. A dinastia Qing governava milhões de pessoas e influenciava todo o continente asiático. Mas quando a Europa industrializou e criou armamentos modernos, a China manteve sua política fechada, acreditando que seu modelo era suficiente. As guerras do ópio mostraram o contrário de forma brutal. O exército chinês foi derrotado com facilidade, tratados desiguais foram impostos, portos foram abertos à força e territórios foram cedidos a potências estrangeiras. Internamente, revoltas como a Rebelião Taiping causaram mais de 20 milhões de mortes. A fome se espalhou, a economia entrou em colapso e a corte imperial brigava sem conseguir reagir. Em 1911, a Revolução Xinhai derrubou a monarquia milenar. Províncias começaram a declarar autonomia. Líderes militares se separaram e o império ruiu rapidamente. O sistema que parecia inabalável se fragmentou como porcelana quebrada. E nenhum colapso moderno foi tão impactante quanto o da União Soviética. Após vencer o nazismo, enviar o primeiro homem ao espaço e rivalizar militarmente com os Estados Unidos, a União Soviética se acreditava invencível. Mas por trás da propaganda havia uma economia travada, com fábricas lentas, escassez de produtos básicos e um povo que enfrentava filas para conseguir comida. A corrida armamentista consumia bilhões, enquanto a população sofria restrições constantes. Quando Mikhail Gorbachev implementou reformas como Perestroika e Glasnost, esperava salvar o sistema, mas acabou expondo suas fraquezas. Movimentos de independência surgiram em várias repúblicas. Protestos se espalharam. O controle central começou a desmoronar. Em 1991, um golpe fracassado acelerou tudo. Em questão de meses, nações como Estônia, Letônia, Ucrânia, Geórgia e outras declararam independência. A União Soviética não caiu por guerra, invasão ou explosão nuclear. Ela simplesmente implodiu. Em 25 de dezembro daquele ano, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi retirada do Kremlin. O império que prometia dominar o futuro desapareceu como poeira ao vento.